Essa é a nossa quarta aula falando sobre os sensores e os atuadores do sistema de injeção eletrônica. E a nossa quarta aula é sobre o sensor TP, que é o sensor de posição do acelerador. Meu nome é Ayrton Cardoso, sou professor de um curso 100% online que nós estudamos aqui pela internet. A gente está fazendo uma série de aulas conhecendo a finalidade de cada sensor e de cada atuador do sistema de injeção eletrônica. O sensor TP ele não é exclusivo da injeção eletrônica. Nós temos algumas motocicletas carburadas que utiliza os parâmetros desse sensor, que ele informa a posição da manopla ali do acelerador. Na motocicleta, em qualquer uma das posições que nós aceleramos, nós temos a central e tem a referência através desse sensor TP. Onde entra a passagem ali de ar e combustível é fechado através de uma válvula. Essa válvula faz a abertura de acordo com que nós aceleramos, movimentamos a manopla ali do acelerador. O pistão vai puxar o combustível, não é o bico injetor que injeta dentro da câmara de combustão, simplesmente ele vai injetar aqui depois da válvula. A válvula vai fazer a abertura se você acelerar e o pistão vai puxar o combustível para dentro da câmara de combustão, fazendo a explosão. Se essa válvula estiver fechada, o bico injetor vai injetar somente o suficiente para essa motocicleta permanecer na lenta. E é com base nesse sensor que a central entende que essa motocicleta não está acelerada e ela diminui o combustível. A partir do momento que essa válvula começou a abrir, o sensor TP já envia para a central essa informação e ela começa a aumentar a quantidade de combustível para essa motocicleta aumentar também ali a rotação. Então, quanto mais abre a válvula, mais ar vai entrar dentro do motor e com isso o sensor envia para a central essa abertura e o bico injetor vai aumentar a quantidade de combustível para esse motor fazer ali a explosão, o tempo de combustão, né? Quanto mais ar, mais combustível ela precisa também. Você fechou essa válvula, o sensor vai enviar para a central essa informação e com isso ela diminui a quantidade de combustível. Uma outra finalidade também é com o tempo de ignição. A faísca é o momento que essa faísca acontece de acordo com o pistão trabalha dentro da câmara de combustão. Essa faísca pode ser adiantada ou atrasada através desse sensor TP. Ele fica montado junto aqui com a unidade dos sensores. Nós temos ali 3 sensores nessa mesma peça. Se ele chegar a dar problema, nós trocamos a unidade dos sensores. Trocamos os 3 sensores. Não tem como você trocar somente o sensor TP. Nas motocicletas carburadas, nós temos algumas, por exemplo a Factor, que ela utiliza o carburador com esse sensor. Isso ajuda muito na autonomia e no melhor funcionamento dessas motocicletas. Não é uma semi-injeção, porque simplesmente ela tem um sensor eletrônico e esse sensor auxilia o CDI no tempo de ignição. Esse sensor TP ele tem uma ligação direta com o acelerador. Então, se você tiver um problema de falha em alguma faixa da manopla, nós podemos ter um problema nesse sensor. Se esse sensor der problema, ele vai gerar também um código de falha, porém, em muitos casos, ele pode ter alguma falha e não gerar o código. Então, é importante a gente fazer a leitura em escala de voltagem, fazendo a leitura devagar para a gente ver se ele não tem nenhum ponto que esse acelerador, que esse sensor no momento do acelerador não esteja fazendo a leitura. Se ele não fizer a leitura, a central vai ter uma deficiência nessa informação e com isso a motocicleta vai cortar, vai falhar. Se o sensor queimar, a motocicleta continua falhando com muita dificuldade e com muita deficiência no momento do acelerador, vai falhar em muitas faixas de giro até o momento que você faça a substituição do sensor. Se essa motocicleta apresentar problema de marcha lenta, nós temos várias outras peças envolvidas que nem sempre é o sensor TP. Só que é importante a gente fazer o diagnóstico, fazer a leitura, ter certeza que esse sensor está bom e depois nós procuramos outro problema. Pode ser um problema de válvula mal assentada, válvula vazando, válvula presa, baixa pressão no cilindro, alta pressão no cilindro. Nós podemos ter um problema de reset mesmo, de fazer o acerto, de resetar o sistema de injeção eletrônica. Eu já falei sobre isso também em outra aula, para que o sensor entenda a posição fechada também com o atuador de marcha lenta.
Então nós sincronizamos os dois para ela permanecer na marcha lenta. Em alguns casos, com uma oscilação de marcha lenta, somente fazendo reset já resolve o problema. Em outros casos, nós podemos também ter um problema elétrico ou, em grande parte das vezes, é um problema mecânico. Na Titan 150, principalmente relacionado aí com o problema de válvula vazando. Fica aqui mais algumas informações sobre um sensor. Vou pedir que você compartilhe esse vídeo, deixe o teu like se você gostou e até a próxima.